A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos, bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos de levar até você uma reflexão na Palavra de Deus, transmitindo o Evangelho, orando pela nossa cidade, orando pelas famílias da nossa cidade. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores da Clínica Vida Nossa. A Clínica Vida Nossa fica ali no início da Rua Correia Pinto, em frente às estátuas da Correia Pinto. Então ali tem o dentista Fernando Gerber e tem a doutora Vanessa Gerber, que trabalha com a parte de ultrassonografia e Doppler. Então a Clínica Vida Nossa é a nossa patrocinadora, junto com mais alguns colaboradores da nossa igreja. Então nós louvamos a Deus por essas vidas. Nós queremos também já trazer um motivo de oração, né, neste início de programa. No programa passado nós trouxemos alguns dados, alguns motivos de oração, como o número de mortes, que era muito baixo, ou praticamente zero na nossa cidade, né? Infelizmente essa semana tivemos um aumento das mortes aí, né, pelo coronavírus. E nós estamos rogando a Deus que esteja consolando os familiares que perderam, né, os seus entes queridos para essa doença. E nós rogamos a Deus também que Deus esteja nos livrando dessa doença. Que providencie aí a medicação, né, dê sabedoria aos médicos, aos cientistas para desenvolver essa vacina. E nós rogamos a Deus que isso seja o mais breve possível. Nós vamos orar então pedindo que Deus esteja nos abençoando, nos livrando do mal e consolando as famílias que perderam os seus entes queridos. Oremos. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia. Mais um dia de vida que o Senhor nos dá, diante da Tua presença, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, com a saúde. Nós rogamos, ó Deus, mais uma vez pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, ó Deus, por causa do mal que estamos vivendo desta pandemia, que o Senhor nos livre deste mal, ó Deus. Rogamos pelas pessoas, ó Deus, pelas famílias que perderam seus entes queridos por causa deste vírus, por causa desta doença, que o Senhor esteja, ó Deus, com a Tua mão bendita, amorosa, poderosa, sobre cada uma dessas famílias. O Senhor esteja consolando, ó Deus, os seus corações. E em nome de Jesus, ó Pai, rogamos ao Senhor que esteja nos livrando deste mal e que o Senhor dê sabedoria e inteligência, ó Deus, para os homens, para as autoridades, para aqueles que têm a responsabilidade, ó Deus, sobre a gestão das cidades, da saúde, das vidas que estão sob a Tua autoridade, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que nos abençoe e nos livre deste mal. Amém, Deus. Amém. Queridos e queridas, nós estamos então fazendo algumas reflexões sobre o cristianismo, sobre a luta que nós enfrentamos no dia a dia, né? E que o cristão, aquele que confessa Jesus Cristo, aquele que tem a sua fé bem firmada e identificada com os valores cristãos, e principalmente nós tenhamos consciência de que quando nós professamos essa fé, nós enfrentamos algumas lutas, né? Então nós temos aí algumas propagandas dizendo: se você não quer ter problema, venha para Jesus, né? Então nós entendemos que esse é uma propaganda enganosa, porque o próprio Mestre nos alerta de que essa não seria uma jornada fácil, não seria uma jornada sem problemas, sem lutas, sem percalços. Então nós vamos
buscar na palavra de Deus entendimento para isso. Hoje eu quero trazer o texto do evangelista João, no capítulo 15, somente dos versículos 16 ao 21, para nós ilustrarmos e estarmos fazendo uma reflexão sobre esse assunto com esse pequeno texto, tá? Então, Evangelho de João, capítulo 15, do versículos 16 ao 21, diz assim, é Jesus falando, né, aos discípulos, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Amém. Esse pequeno texto, para ilustrar a nossa reflexão, na verdade, nós já estamos há um bom tempo numa caminhada aí, fazendo a reflexão sobre isso, né? Começamos lá em Atos capítulo 4, mostrando que os apóstolos, logo depois do derramamento do Espírito Santo, eles fazem diversos atos de curas, que são sinais que acompanham a pregação do Evangelho, a pregação a notícia de que Deus se encarnou, viveu entre nós e Ele nos amou ao ponto de entregar o seu próprio Filho, este morto na cruz por nós mesmos, mas essa morte ela é uma morte vicária, Ele morreu no nosso lugar. E Ele ressuscitou, está ao lado de Deus Pai, reinando e está intervindo naquilo que nós estamos vivendo também. Deus nunca se ausentou da sua criação, né? Temos aí partes da filosofia que falam isso, né? E a trajetória da igreja, né, dos discípulos de Cristo, é uma trajetória controversa, porque, em primeira instância, os cristãos estão fazendo bem à população, estão curando, estão libertando do mal, estão livrando, estão trazendo pessoas que estavam excluídas da sociedade. Com a cura, elas podem ser inseridas de novo no convívio social. Eles ajudam, né, os cristãos ali no primeiro amor, como se diz ali, né, nos primeiros tempos ali de Atos, eles ajudam aqueles que têm necessidades de comida, têm problemas também com aqueles que estão excluídos. Então, a atuação cristã é uma atuação de benefício para a sociedade, mas nem isso livra os cristãos dos problemas com as autoridades, né? Enfrentam problemas principalmente quando o nome de Jesus é levado à frente, porque os interesses políticos ali naquele momento são contrários ao que o cristianismo faz e a atuação da própria igreja. Então, nós temos aí esse paradoxo, né, de que nem sempre fazer o bem nós recebemos o bem, né? Obviamente nós estamos fazendo uma leitura também olhando para o nosso tempo, para o que está acontecendo na nossa sociedade. E quando nós falamos mundo aqui, quando Jesus fala mundo, é exatamente esse conceito do sistema, né, que o mundo, que a sociedade impõe. Veja bem, é um contrassenso você pegar alguém que está fazendo o bem, curando, livrando as pessoas, reintegrando as pessoas à sociedade, buscando o excluído, dizer que essa pessoa
não deve fazer isso, né? Então, seria o reino do mal, né? O caos. Então, Jesus está falando sobre o sistema. O mundo aqui significa esse sistema pecaminoso que se tornou a sociedade dos homens, não é? Então, nessa conversa com os discípulos, ele, no meio da conversa, que ele fala assim, não foram vocês que me escolheram. Se você lembrar lá do início de Jesus chamando os seus discípulos, né, chamando os seus apóstolos para eles largarem as redes, né, para sair da coletoria. Então Jesus chama os seus apóstolos para o acompanharem, para o seguirem, para aprenderem dele. Então Jesus está dizendo isso nesse momento para os apóstolos, dizendo que foi assim. Mas é assim também hoje conosco. É Jesus, através do Espírito Santo, tocando os nossos corações, que nos chama para serem seus seguidores. É Ele quem toca nos nossos corações. Nós, pela nossa própria vontade, a nossa natureza pecaminosa nos afasta de Deus. Nós queremos a distância desse Deus todo-poderoso, né? Um Deus que é amor. Então a nossa natureza caída, ela faz um movimento contrário de aproximação de Deus. Nós queremos fugir, nós queremos nos esconder, como tentou Adão lá no Éden, né? Então, eu já no último programa eu citei aqui uma ilustração, né, de um programa, de uma série antiga já da televisão, de um comediante norte-americano, negro, né, o Chris Rock. Ele escreveu aí sobre a sua vida e lançou uma série chamada Todo Mundo Odeia o Chris, né? Ele está contando sobre a sua infância, sobre a sua família, né, o contexto onde ele foi criado ali no Brooklyn, em Nova York, que era um bairro dominado pelos negros. Era um bairro de alta violência também, de alta criminalidade. E todo mundo odeia o Chris, porque o Chris ele não se enquadra no perfil que todo mundo espera de quem mora naquele bairro, de quem é daquela, né, daquela cor, né, os negros. Então ele sofre bastante com a questão racial, mas ele mostra isso de um modo bem humorado nessa série, né? Ele mostra o preconceito, né? Um conceito formado sem o devido embasamento, sem o devido conhecimento que ele sofre da professora dele, principalmente, né? Dos professores brancos da escola, dizendo, você está acostumado com isso, com o uso de drogas, a sua família é desestruturada, porque você vive num bairro assim. E ele mostra que a realidade que eles viveram não foi bem essa, que a família dele era uma família estruturada, o pai trabalhava, tinha 2 empregos, a mãe era uma dona de casa muito virtuosa, muito cuidadora dos seus filhos, não admitia que os filhos sequer fizessem algo parecido com o que o meio deles ali pregava que era normal eles fazerem. Então a mãe sempre cuidou muito bem deles, da casa, né? Pessoas honestas, honradas, cumpridoras dos seus deveres, né? E também exigiam seus direitos. Então é bastante interessante você olhar pelo viés de quem está contando a história, de que ele não se vitimizou, primeiro, com a história, e segundo, que a opção que ele fez foi de ser diferente. Não só ele, a família, né? Viver como uma família digna, decente, mesmo que o lugar fosse um lugar que não ensejasse isso, ou seja, fosse um lugar que tivesse toda a desculpa que eles poderiam dar para não serem honestos, trabalhadores e cuidadores e cultivadores de bons princípios, não é? Então, eu fiz aqui uma paródia, né, deste Todo Mundo Odeia o Chris, usando esse texto, usando exatamente o título, né? Todo Mundo Odeia o Cristianismo, né? Porque Jesus está explicando aqui, nesse texto, muito bem explicado, né? Então, o primeiro ponto é que por que todo mundo odeia o cristianismo? Eu já expliquei, o cristianismo lá no início
E hoje ainda as igrejas, né, o modo cristão de enxergar a vida é um modo de benevolência, de ajuda ao próximo, da pregação do evangelho, mas também de um resgate da pessoa, de reinserir, de tratar os problemas, né, de ajudar os necessitados. Essa é a premissa do evangelho. Isso foi desde o início que nós mostramos lá. E desde o início tem uma corrente, ou seja, o sistema tenta sabotar exatamente isso. Nós estamos vendo aí um ministro aí da alta corte querendo criminalizar a política dentro das igrejas. É uma forma de atacar a igreja. Isso está errado, não é? Porque a igreja não é alienada da sociedade. A igreja faz parte da sociedade. E ela tem voz nessa sociedade. Então, tentar criminalizar isso é uma perseguição. Você pode entender como uma perseguição, apesar de ele ter dito na sua entrevista lá sabatinado no Senado que isso não iria acontecer. Agora está voltando atrás da palavra e querendo impor uma perseguição à igreja. Então veja bem como é que nós precisamos fazer uma leitura da nossa atualidade, né? E não podemos nos calar. Então esse primeiro ponto que eu coloquei aqui, quando Jesus fala assim, exatamente, ó, não fosse vós que me escolhestes a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é? Então, tem um ditado que diz assim, toda árvore que dá fruto leva pedrada. Não é? A lógica é, se a árvore está dando fruto, está com fruto lá, você não alcança, você vai jogar uma pedra para tentar pegar esse fruto, não é? E aqui, esse paralelismo, ou seja, esse exemplo que Jesus está dando, ele fala assim, ele nos escolheu para que nós exatamente produzamos frutos, não é? E eu expliquei na outra mensagem de que o fruto inicialmente quem nos dá é o Espírito Santo. Ele transforma a nossa vida. Esse é o tipo de resgate que acontece muito rotineiramente nas igrejas de pessoas que estavam vivendo numa vida totalmente errada, quando conhecem a Cristo, se deparam com o seu pecado e naturalmente o Espírito Santo age transformando esta vida, tirando ela desta vida errada, de vida de crime que seja, ou uma percepção totalmente deturpada da realidade, né, de vida em sociedade, e o Espírito Santo produz o fruto do Espírito naquela pessoa, transformando, tirando as obras da carne, né, ou transformando essas obras da carne que sempre levam para este pecado com mais afinco, né, que seja discussões, facções, intrigas, bebedices, gulodices, tudo isso, obra da carne, o Espírito Santo trabalha para transformar em domínio próprio, em bondade, em benignidade, em mansidão. Então, esse fruto do Espírito que acontece primeiro em nós, ele vai nos capacitar exatamente a nos amar, como diz o segundo mandamento, para nós amarmos ao nosso próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se o parâmetro de amor que nós temos por nós mesmos é um parâmetro de um amor altruísta, de um amor que vai construir algo em nós, nós vamos amar o nosso próximo, queremos que o nosso próximo também sofra essa transformação, veja, né, através das lentes do Espírito Santo, né, de que a vida é uma bênção, de que nós podemos produzir algo bom, e o Espírito Santo vai usar a cada um de nós para essa transformação da sociedade, ou do indivíduo. Né? Nós também temos que separar que esse tipo de visão não nos leva a uma visão utópica da sociedade. Né? Você fala assim, pastor, mas 90% ou 80% da sociedade é cristão. Por que a sociedade é assim ainda? Então, meu querido, não importa a quantidade de cristãos que nós temos numa sociedade. A sociedade, ela sempre estará sujeita ao pecado. Por mais que nós tenhamos
pessoas transformadas e fazendo o bem, sempre nós teremos essa luta contra o sistema. Não é o sistema político ou o tipo de política que está. O mundo é assim. O mundo é assim. O sistema mundano é assim. O mundo jaz no maligno. Então, podemos ter 100% de crentes que não teremos uma cidade de Deus aqui na Terra. Esse propósito, essa utopia só vai acontecer depois que nós nos encontrarmos com Cristo na glória, ou no retorno dele. Então ele nos transforma. O segundo tópico é uma outra questão que também todo mundo odeia no cristianismo, né? Que o mundo diz, o sistema diz, nós toleramos toda forma de amor, pregamos toda forma de amor, né? E aí Jesus falando para os seus discípulos diz assim, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, e Jesus usou a palavra odeia, né? Sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, você perceba o discurso desse que, assim, não, toda forma de amor é válido até chegar no cristianismo. Não, o cristianismo não é uma forma de amor válida, porque o cristianismo, ele discrimina as pessoas, ele vai dizer que aquela forma de amor é errada. Não somos nós que estamos dizendo que toda forma de amor é errada. O problema é que quando nós nos deparamos com o Deus santo e poderoso, nós começamos a perceber o que está errado em nós. E aquilo que está errado em nós será, sim, avultado para que nós nos arrependamos. O arrependimento precede aí a questão do perdão, não é? A questão do reconhecer-se pecador. E uma outra falácia, né, é que todo mundo o tempo todo no mundo. Né? Essas duas frases são duas frases do Lulu Santos, nas suas duas músicas aí, né? Mas Jesus está falando, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu Senhor, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Todo mundo, o tempo todo no mundo, não é verdade. Olha que a gente está falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, há 2000 anos atrás. Todo mundo odeia o cristianismo até hoje. Estamos aí com ministros querendo criminalizar a religião, criminalizar a política dentro das igrejas. Por quê? Porque incomoda. Então, não muda no mundo a malignidade do mundo, do sistema. Por isso que Deus escolheu a igreja. Deus escolheu a igreja para ser separada. A palavra santa quer dizer separado. Para nós não comungarmos com o mal do mundo, não é? Então nós precisamos do discernimento do Espírito Santo e precisamos abrir a nossa boca profeticamente, falando o que Deus já falou, né? Então a palavra profética que nós entendemos aqui na Igreja Presbiteriana, profecia é o que é a palavra de Deus, não é o que está no meu coração, a minha vontade que aconteça, tá? Então, com essa palavra nós queremos nos despedir do programa de hoje, rogando a Deus que esteja livrando a nossa cidade deste mal a cada dia e que você receba as nossas orações na sua casa, tendo a certeza de que Deus está cuidando de nós. Deus abençoe você e sua família. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu somente
Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente